Olá, pessoal. Eu sou Emerson Cavalcante e este é o nosso estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Nosso convite pelas redes sociais, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar lá no Google, NEP V de Jesus. No caso do canal do YouTube, você, se ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações e receba os vídeos das atividades semanais do NEP. Estudos do Evangelho, à luz da doutrina consoladora e também da codificação espírita de Allan Kardec. Há uma playlist lá devidamente organizada pelo nosso amigo Paulo Marzanati, incluindo a série de estudos pelos quais nós nos reunimos aqui. Série que vai correlacionar Antigo e Novo Testamento, olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com destaque para a carta de Paulo aos Romanos. Na nossa série aqui, Romanos, verso a verso. Fica esse convite registrado, então, para que permaneçam conosco e possam, então, buscamos esse aprofundamento, esse entendimento da mensagem do Cristo que fortalece a nossa alma, consola os nossos corações. Amados, dando sequência aqui ao nosso estudo, temos hoje a reflexão em torno de Romanos, capítulo 3, verso de número 23. Romanos 3, 23. Desde já eu convido você que tem aí a sua Bíblia em casa, em mãos, ou mesmo pelos meios virtuais. Se não tiver nenhum dos dois, sem problema. Acompanhe a nossa leitura neste momento para refletir em conjunto. O texto aqui, tradução de Almeida Corrigida e Fiel, a tradução bíblica Almeida Corrigida e Fiel. O texto ditado pelo apóstolo Paulo, anotado pelo escriba Tércio na carta aos Romanos, capítulo 3, verso 23, é o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o nosso verso de reflexão, né? Nesse capítulo 3, que é bom que se diga, né? Paulo já começa com uma pergunta. Ele questiona lá no início do capítulo 3, qual é a vantagem de ser judeu? Paulo vai responder a isso dizendo que é muita vantagem, sob o ponto de vista de que foram eles que receberam em primeira mão, num primeiro momento, os oráculos, as revelações de Deus. Revelação esta que está devidamente resumida naquilo que nós cristãos chamamos de Decálogo, os 10 mandamentos, trazidos ao mundo pelo profeta Moisés, quando os anuncia em Sinai, permanecendo dessa forma, no próprio dizer do codificador Allan Kardec, no capítulo 1 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, como lei de todos os povos, em todos os países, em todos os tempos, ressaltando ali o seu caráter divino. Portanto, transcende épocas e cultura. Porque é uma manifestação de Deus através da boca, da escrita de seus profetas, para nos dizer qual é a sua vontade a nosso respeito. Se você pega o Decálogo, basicamente o que temos ali, se não o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o nosso próximo, a refletir naquilo que teremos por consequência em nós mesmos. Esse tríplice aspecto, portanto, da revelação demonstra desde já que a nossa atenção deve estar concentrada nestes 3 pontos. Como eu tenho me relacionado com Deus? Como tem sido a minha vida de oração? E aqui eu falo de oração, gente, não no aspecto apenas e tão somente de cumprimento de ritos, no seguir determinadas simbologias. Isso pode ser uma espécie de cumprimento de dever, como
muitos ainda pensam ser um dever de ordem religiosa, para estarmos bem diante de Deus. No entanto, estar bem diante de Deus significa ter esta via de acesso, através de uma conversa livre, espontânea, da forma pela qual nós nos sintamos mais à vontade para fazê-lo, porque estamos conversando com um amigo. Mais do que um amigo, claro. Estamos falando do Criador, estamos falando de Jesus como nosso Mestre e Senhor. Para onde quer que venhamos a direcionar as nossas orações, mesmo na nossa conversa com um amigo espiritual, com o nosso anjo guardião, o importante é termos em mente que este contato é fundamental para que a gente venha a reconectar com a condição pela qual nós rejeitamos, nos afastamos, nos desviamos. E me parece que é isso que ressalto aqui no estudo central de hoje, aqui em Romanos 3, verso 23. Olhando mais uma vez para o texto apresentado por Paulo na carta aos Romanos. Da mesma forma que ele faz a pergunta, o questionamento e fala da muita vantagem de ser judeu, ele demonstra ao longo da carta, especial destaque aqui nesse capítulo 3, que a humanidade toda, a totalidade do gênero humano, se encontra debaixo de uma mesma condição. Por isso Paulo expõe aqui, de uma forma desconcertante para todos nós. Todos pecaram. Aqui não cabe uma exceção dentro da nossa condição humana imperfeita. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Esta deveria ser uma notícia a nos preocupar. Porque o que é o pecado? E aqui não vamos ter um olhar para a teologia humana, que por vezes tanto se contradiz, às vezes mais prejudica o entendimento do que facilita. Vamos olhar, sim, para esse conhecimento que emana da revelação divina para falar sobre a natureza humana. Mas teremos o olhar exatamente daquilo que nos foi trazido, revelado, em todos os tempos pelos profetas, pelos missionários, pelos apóstolos, aqueles que foram enviados do mesmo Cristo, que ensinara dentro dessa mesma pauta. Todos pecaram. Sentido da palavra pecado, no original grego, amartia, significa aquele que se afasta, aquele que se desvia, aquele que mesmo erra o alvo. O alvo, como bem sabemos, é Deus. Ele é o centro gravitacional da vida. No entanto, por uma deliberada ação da nossa vontade, e algum ponto da nossa trajetória evolutiva, nós rejeitamos o roteiro seguro, o guia que não se contradiz, que é a lei natural, a lei divina, a representar a voz de Deus em nossa consciência. Traímos, portanto, algo profundo, que é a nossa consciência da vontade de Deus. E optamos por outros caminhos. Por isso, algumas traduções, quando trata dessa temática, mesmo na carta aos Romanos, Paulo usa a expressão extravio, uma via extra, criada por nós, criada por mim, por você. Porque toda vez que ainda que a voz da consciência diga, é por aqui, esta é a rota, este é o rumo, vai por aqui que vai dar certo. A gente diz, não, por aqui é muito difícil. Por aqui eu vou ter que renunciar a algumas coisas que eu não quero renunciar. Por aqui eu vou me prejudicar.
Eu quero, nesse momento, é benefícios. Toda vez que nós abrimos mão da vontade de Deus expressa em sua lei, que é o que define para nós, que nos ajuda a discernir diariamente o que é o bem e o que é o mal, de tal forma que os benfeitores espirituais, em O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec, vão afirmar que esta lei natural, divina, é a única verdadeira para a felicidade do homem. E que nós, humanidade, não somos senão infelizes quando dela, lei divina, lei natural, nós nos afastamos. Mais uma vez o desvio, mais uma vez o extravio. Quando optamos pela via extra, vamos caminhar, vamos adiante. Ninguém vai nos barrar nesse imediato. Porque lembremos, o princípio da responsabilidade individual vigora. Deus nos criou em liberdade. Mas quando optamos pelo extravio, nós nos tornamos cativos do nosso próprio erro. E, portanto, a falsa ideia de que optar pela via extra é um exercício de liberdade, antes isso é uma grande autoilusão. Na verdade, optamos pela escravidão da nossa vontade. Jesus, no Evangelho de João, não à toa, vai nos ensinar. Aquele que comete o pecado, o desvio, o erro do alvo, o extravio, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso usei a terminologia, a expressão escravidão da vontade, que outros tantos ilustres teólogos também utilizaram. Aqui a questão não é da exclusividade do que se fala, gente, é do entendimento. E do quanto isso deve impactar a nossa consciência no sentido desse chamado. Entendimento, compreensão. Todos somos filhos, filhos amados. Mas que ao fazermos nossas escolhas naturalmente, colheremos o mérito ou demérito das nossas boas ou más obras, que são os frutos da árvore que cada um de nós representa nesse imenso jardim da criação de Deus. A opção pelo erro, a opção pelo extravio, nos faz compreender um sentido mais profundo, olhando para a nossa origem espiritual. E é aqui que pedimos o auxílio de um Espírito de verdade, da falange dos instrutores eleitos pelo próprio Cristo para nos instruir. Conforme o Consolador prometido, relembraria as palavras do Mestre, nos ensinaria as demais coisas. Pois na obra básica com Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo próprio, capítulo 3º, tratando sobre as muitas moradas da casa do Pai, não à toa, no texto tópico 16, tratando sobre os mundos regeneradores. Quem fala de regeneração, gente, fala de novo nascimento. E aqui, ainda que reencarnacionistas, não nos cabe falar apenas de um retorno ao corpo físico, que seria tão somente uma mudança de roupagem, abrir o guarda-roupa e pôr uma nova vestimenta. Isso não altera por si só a questão central nossa, que é a reforma íntima, a transformação interior, nos tornarmos seres humanos melhores, para nos tornarmos criaturas espirituais reconectadas com Deus. Santo Agostinho manifesta-se em espírito em Paris, na França, em 1862, e nos instrui logo no início do item 16 desse capítulo 3º, no Evangelho segundo o Espiritismo, tratando sobre as muitas moradas da casa do Pai.
Um determinado trecho que eu vou aqui acentuar, uma interpretação de Romanos 3:23, Agostinho ensina assim: há as almas que sucumbem. E essas, Deus não querendo o seu aniquilamento, lhes permite. Lhes permite ir para estes mundos, em que de encarnação em encarnação elas se depuram, elas se regeneram, elas se tornarão dignas da glória que lhes estava reservada. Ponto aqui. Pausa. No primeiro momento, Agostinho está explicando, no texto que eu não mencionei aqui, mas que está lá no item 16, que fica como dica para vocês, do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo. Agostinho está falando sobre aqueles que optaram por outro caminho. Aqueles que, de posse do seu livre-arbítrio, com imensas faculdades da alma, dotados por Deus, podem caminhar para Ele, senhores de si mesmos, em comunhão com o Pai. No entanto, Agostinho, nessa segunda parte que eu fiz a leitura, trouxe aqui para vocês a referência, diz que há aqueles que sucumbem, há aqueles que caem, há aqueles que se afastam, há aqueles que se extraviam. Quando olhamos para as características principais de nós como encarnados ou reencarnados na Terra, sabemos que pertencemos a esta comunidade de espíritos. Espíritos imperfeitos e espíritos que, como diz Paulo, todos pecaram. Todos, portanto, se desviaram. Todos, portanto, que estão aqui na Terra, se afastaram de Deus. Temos uma exceção, como há em toda regra, uma exceção. Essa exceção, por imensa misericórdia de Deus, tomou um corpo e habitou junto de nós. O Filho de Deus bem-amado, aquele que é nomeado como Filho do Deus vivo, o seu Cristo, o seu Messias, Jesus. Ao mesmo tempo, o homem de Nazaré e o seu Cristo divino, o órgão receptor do pensamento de Deus para nos ensinar, para exemplificar, para montar e deixar para a gente a via, o caminho, essa via de acesso, de reencontro com o Pai, sendo Ele, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Como também ensinou o apóstolo Paulo em suas cartas. Todos, portanto, sim, nós pecamos, nos afastamos, erramos o alvo, optamos pela via extra, pelos atalhos da consciência humana desviada de Deus. As almas que sucumbem, afirma Agostinho, e Deus não querendo o seu aniquilamento. Isso é um evangelho por si só. Deus olha para o nosso erro e não nos condena de forma irrevogável. Deus olha para o nosso erro e nos apresenta a solução, a forma de sair desta condição. E por isso nos permite irmos para estes mundos. Há, portanto, inumeráveis, como dissera o Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai, assim ele afirma no Evangelho de João. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Está lá na anotação no capítulo 14 do evangelista, do discípulo amado de Jesus. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Lhes permite, portanto, confirma Agostinho, ir para estes mundos em que de encarnação em encarnação, olha o processo, forma pela qual nós temos a oportunidade abençoada e reiterada de sermos avaliados através de provações e de expiar
através das penalidades necessárias, não para nos maltratar, mas para nos reeducar. Através dessas expiações, portanto, repararmos os males causados no passado e que podem sim se repetir no presente se nós não alteramos a rota. Como um automatismo de uma consciência que teimosamente insiste em reforçar em si o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cobiça e todos os seus irmãozinhos derivados. É tempo de despertamento, amigos, para todos nós. Se todos pecamos, se todos optamos pela via extra, nós precisamos retomar o caminho através daquele que é caminho, que é a verdade e que é a vida plena, a vida abundante do Espírito. Jesus vem nos ensinar, vem nos exemplificar tudo isso e também nos tomar pela mão. Porque fora Ele que nos chamara, não mais de servos, mas de amigos, nos tendo feito conhecer tudo o que Ele aprendera do seu Pai. Nosso irmão mais velho, nosso irmão que nos ama de forma incondicional, que renunciara à sua condição celeste, espírito puro e perfeito, para vir ao nosso encontro, para promover em nós essa regeneração. No dizer dos antigos profetas, como Ezequiel e Jeremias, tirar de nós, fazer essa renovação. Tirar de nós o coração de pedra e pôr aqui um coração de carne. Portanto, todo o processo de educação espiritual consiste em humanização. Não estamos falando de anjos, tão distantes estamos disto, mas falamos de nos tornarmos de fato humanos. Aprender das pautas da benevolência, da indulgência, da tolerância, do perdão, da compaixão, da solidariedade, da caridade, amor e ação. Segundo a lei de justiça, amor e caridade. Estas são as pautas educativas de nós como espíritos imortais, e é no Cristo que colhemos tudo o que de fato precisamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pensa comigo. Aquele que está destituído de algo é porque fora constituído em algum momento. Portanto, na condição de filhos e de herdeiros do Pai, tendo seu DNA, esta é a nossa condição original. Recebemos esse mandato dele de representá-lo diante da criação. Não deveria haver nada mais honroso para nós. Ora, o que acontece com essa consciência em extravio, que olha para tão honrosa posição e crê poder gestar em si algo melhor, um caminho próprio. Ilustrada na parábola do filho pródigo, que Lucas vai relatar isso para a gente, né? É aquela figura do filho que pede herança para o pai. Dá a minha parte na herança que eu vou para o mundo. Sob o ponto de vista espiritual, é o que fizemos aqui. Voltem a Agostinho. Deus permite ir para estes mundos em que de encarnação em encarnação, o que vai acontecer? Elas, as almas extraviadas, como nós, comunidade de espíritos imperfeitos sobre a Terra, o que acontece conosco? As almas se depuram, se regeneram. Ora, eu só posso depurar aquilo que saiu da condição de pureza para impureza. Eu só posso regenerar aquilo que degenerou. Veja como tudo nos remete a uma condição original, da qual nós nos afastamos, pela qual nós nos corrompemos. As almas, portanto, se depuram. As almas, portanto, se regeneram.
As almas, portanto, se tornarão, olha o futuro, olha a destinação, olha o cântico de esperança do Consolador para nós. Elas se tornarão dignas da glória, aquela que perdemos aqui, das nossas livres e más escolhas. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas se elas se depuram, se elas se regeneram, elas se tornarão novamente dignas daquela glória que sempre esteve a nós reservadas. É o retorno do filho pródigo, com o pai de braços abertos a recepcioná-lo, porque aguardava aquilo que para todos estava perdido, mas que o pai nunca desistiu. É o dizer de Jesus para a gente, de que nenhuma, absolutamente nenhuma ovelha se perderá. Ainda na obra O Livro dos Espíritos, para que não nos reste dúvidas, Allan Kardec vai questionar a equipe do Espírito de Verdade na questão 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente, quer dizer, para sempre, nas ordens inferiores? Seria este destino? Na declaração de Paulo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, um status permanente para a totalidade da criação do gênero humano sobre a Terra, no mundo de provas e expiações? Este seria o nosso destino? A equipe do Consolador responde à pergunta do codificador, Allan Kardec. Não. Ponto e vírgula. Todos se tornarão perfeitos. Esse é o destino. Este é o pré-determinismo de Deus para a totalidade dos seus filhos. Todos se tornarão perfeitos. Ecos de Jesus aqui. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como isso se cumpre? De encarnação em encarnação, elas, almas, nós, nos depuramos, nos regeneramos para nos tornarmos dignos da glória que nos estava reservada. Todos se tornarão perfeitos, continuam a ensinar. Eles mudam de ordem, classe espiritual, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Ora, qual pai, qual mãe humana, ainda que imperfeito como somos, baniria, desistiria, rejeitaria eternamente, perpetuamente, um filho, uma filha? Nosso coração, no estado de consciência e justiça, sabe que isso não é possível. Que dirá de Deus? Santo, puro e perfeito. É preciso compreender. No estudo de hoje, Romanos 3, 23, olhamos para o texto, declaração do apóstolo Paulo. Sim, todos pecaram. Sim, todos estão destituídos da glória de Deus. Mas esta não é uma condenação perpétua. Este é um chamado de consciência, porque eu não posso mudar aquilo que eu não conheço. O chamado ao conhecimento de si mesmo, a autoconsciência, a compreensão da nossa condição única de representantes de Deus, onde quer que estejamos, nas muitas moradas da casa do Pai, deve ser a razão de ser, o propósito de uma transformação, de uma regeneração do coração, consciência, para nos assemelharmos àquele que é o Filho de Deus, o justo por excelência, Jesus Cristo. Por isso o próprio Paulo vai afirmar mais adiante em suas cartas, de que todos nós, absolutamente todos nós, recebemos esse chamado.
recebemos essa vocação de sermos semelhantes a este Filho de Deus. Este é o projeto, essa é a razão de ser. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, antigas já passaram e tudo se fez novo. Que enchamos o nosso coração de esperança, de rigor, de fortalecimento, mas também com um firme e perseverante comprometimento de que através do Cristo, que através da boa nova experienciada em nossas vidas, que vamos reescrever esta nossa história. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno do capítulo 3º, verso 23 da Carta aos Romanos. Aqui na nossa série, Romanos, verso a verso. Reforço o convite pelas redes sociais, seja a página do Facebook, seja o canal do YouTube, digita lá, NEP V de Jesus. Acompanhe os vídeos semanais e às segundas-feiras o nosso estudo Romanos, verso a verso. Ao final de cada mês, no último sábado, nós temos um encontro ao vivo com a presença de um convidado para refletir em torno de um verso, na sequência aqui da Carta aos Romanos. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui, reforço os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Até breve.